momento de quê, professor? Fazer aquele bate-bola, jogo rápido, galerinha. Revisão, gente. Então, corre, pega teu material. Menino, o que tu tá fazendo aí conversando? Presta atenção agora. Ó, 19.2, nós estamos falando do quê? Já dá um zoom aí, diretor. Aí. Obrigado. Caprinocultura. A gente falou que esse também é um ramo de criação, mas para caprinos. Estamos na unidade 2. Então, esses mamíferos já são domesticados há 7 mil anos, né? E eles são utilizados tanto para produção de carne, produção de leite, de pele, de esterco, de couro, ou seja, dos insumos, enfim, dos produtos, né? Somebody else. Originais aí. E aí a gente fala também dos sistemas de produção, intensivo, extensivo, semi-intensivo, cada um deles vai exigir, né, um cuidado. Outros vão exigir mais financeiramente, outros menos, mas todos devem ter o cuidado no manejo da alimentação, da criação, reprodução, a seleção das matrizes, enfim, tá? Então esse é um olhar que o produtor tem que ter muita atenção em fazer esses levantamentos da sua propriedade para que ele possa iniciar as criações e vai alterando aos poucos. Exemplo, professor, eu tenho aqui e eu quero fazer um sistema intensivo, mas requer que eu construa um galpão, que eu construa a maternidade, o local. Então, essas estruturas, se eu já quero, eu já pego. Se é intensivo, eu quero carne. Então, minha propriedade fala, pode fazer. Começa aos poucos, faz o piquete. Depois que você faz o piquete, você vai fazendo rotatividade do piquete. Aí, ao passo que você vai vendendo alguns animais, corte, vendendo também um pouco do leite para quem processar, fazer. E aí você vai adquirindo renda para melhorar a estrutura. Até chegar lá no intensivo, que é o que você deseja, né? Isso. Perfeito. A gente falou vai também... que ganha na Mega Sena, já vai direto. Já era. A gente falou também da oferta de volumosos, de pastagem, de capineiras, de feno, silagens. Aí a gente viu, aí falou na aula, durante a aula, sobre as preferências, né, desse tipo de alimentação para algumas raças. Isso. Né? Professor, o que é o mais vantajoso? Fazer rotatividade do piquete ou fazer, então, eu triturar a alimentação dele e colocar no coxo? Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você tem um piquete para alimentar o animal ao passo que ele vai ganhar um peso. Isso não quer dizer que você não tem que ter um setor de engorda. Exemplo, o animal chegou na época, na idade certa para abater. Está chegando na idade certa. Então quer dizer que ele está... Vamos supor, falta 8 meses para o abate, porque está na idade legal. 8 meses. Tu vai deixar ele ainda no sistema extensivo? Ele andar... Vai gastando energia, né? Está gastando energia. Então, nesses 8 meses, você passa ele para o sistema intensivo. Então, você não tem para onde correr, porque ele vai ficar em curto período, que requer uma alta demanda de mão de obra, e isso comendo para ele poder ganhar peso mais rápido e ficar menos tempo aonde? No sistema intensivo. Ele fica mais tempo no sistema extensivo. Então, quer dizer que eu tenho que ter os dois? Sim, meu querido, os dois. Só que um é para um longo período e o outro é para um menor período. Isso no corte, né, prof? Corte, perfeito. Corte. Beleza. Galera, chega aqui, prof. Eles vão estar trabalhando agora as questões deles. A gente vai dar um tempinho para eles. Esses meninos são top demais, né? Mas a gente vai dar esse tempinho, tá? E vem mais pra cá, prof. Isso. E aí, depois a gente volta já, tá? Tchau. Na pontinha do nariz. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta agora para fazer as correções. Deixa eu dar um beijo. Beijo, Adelina! É mesmo. Então, galerinha, agora nós vamos fazer as correções das atividades, tá bom? Prof, sabe que eu lembrei agora? A gente solicitou as fotos, né? A gente tá esperando as fotos pra gente poder colocar aqui você, meu Sonoplastia de tristeza, meu diretor. Sonoplastia de tristeza. E a carinha de tristeza. Coloca aí uma sonoplastia de quem tá esperando e não recebeu. Vamos ver. Agora vamos ver se ele é bom mesmo. Tá.
vou tirar uma foto deixa dele. a gente esperando. Mas, ó, bom reforçar mesmo, Tatá. Muito obrigado por ter lembrado. Galerinha, manda a foto aí da turma, junto com o professor presencial, que está aí sempre colaborando com a gente, né? Nos auxiliando nesse processo de construir o conhecimento com vocês. Qualquer dúvida, também pode estar mandando. A turminha do professor Vanderlei. A gente conheceu aí, professor. Beijo, forte abraço. A gente está esperando a foto da sua turma, viu? Bem bonita. Isso, professor. Galera, todos vocês aí, o professor Vanderlei, todos os outros professores, reúne a turma aí na hora das atividades. Não esquece de colocar certinho o nome de todos os alunos para que a gente possa mandar um abraço para todos vocês, tá bom? Você pode tirar, a gente tá falando de várias criações, lembra que eu falei na aula de coelhos, né? Se você é um cunicultor, manda foto lá com a sua criação. E aí, no caso das cabras, tudo tá valendo, tá bom, galera? Vamos então para a correção? Aumenta a tela aí, diretor. Gente, questão de número 1, vamos lá. Eita, não é uma questão, é um tratado. É um livro, é? É um livro. Antes da implementação da criação dos caprinos em uma propriedade, Área. eu só lembro do professor de propriedade, Área. deve ser levado em conta a disponibilidade de quê? De animais que estejam dessa raça que você está querendo. Querendo. Tu é gaiato, né? O sistema de produção no qual se divide a área de pastagens em piquetes e se faz a rotação desses animais nessas áreas. Como se classifica esse sistema? Sério? E qual, menino do cascudo, e qual a vantagem na manutenção da pastagem? Bota aí. O sistema extensivo. Quando falou aqui, ó, A área de pastagem. pastagens em piquetes, rotação desses animais. São os gatilhos, né? São os gatilhos. Aí você já, eu já sei que esse sistema é extensivo. Isso. Porque lá no intensivo eles estão Paradinhos. presos ali, confinados. E também conhecido como confinamento. Então, nesse sistema... Não é uma fazenda, não é um Big Brother, mas é um confinamento. E você tem total responsabilidade. Vamos ver. Sistema extensivo. Fornece descanso para a pastagem. Crescer, ou seja, enquanto os animais estão em um piquete, o outro está vazio para recuperar. Evita que os animais comam os brotos e destruam a pastagem. Maior controle da produção da pastagem. Então, não é só controle para o animal ter onde tirar sua nutrição, mas da própria pastagem, né? Favorecendo, que assim, na grande maioria, se tratam de gramíneas, e essas gramíneas se desenvolvem por estímulos de arrebentar, cortar, e elas são estimuladas a soltar os seus brotos. Então, quando chega no estado de brotação, o animal tem que sair para o pasto descansar. O que é descansar? Produzir na sua produção vegetativa. Deixa eu explicar. Perfeito. É isso. Perfeito. Professor, agora eu tô olhando o canto que você tá aí. Isso é ansiedade, professor? Olha o que você Não fez. pode me deixar parado, Eu venho aqui, ó, eu arranco. Isso Ai, é Tatá, ansiedade? o chefão lá, eu arranco, eu dá mais da cabeça. Eu vou te... E fica assim, ó. Meu Deus, tá cheio de... Gente, se vocês vissem. Vamos pra cá, meu Deus do céu. Tá cheio! Não, vamos sair da lista. Não. Tá! Ô, garoto. Questão 2. Bora. Esquece. Opa, desculpa, prof. Não, já. sistema... Deixa eu agora. Deixa eu me manter ocupado, senão não vou nem... Sim, não tá acabando a No cadeira. sistema, meu Deus. No sistema intensivo, os caprinos ficam confinados, ou seja, permanecem em currais com área restrita. Em que área os animais necessitam? Em que a água e os animais... Meu Deus! Em que a água e os alimentos necessários são fornecidos em coxo. Quais as possíveis desvantagens desse sistema? Lê aí que eu vou limpar. Agora tu vai juntar. Ó, as desvantagens, tá, gente? Um alto custo com alimentação e estrutura. Lembra que o professor falou? Ou você oferece o feno, ou você pode oferecer a silagem, ou você pode oferecer o outro lá, professor,
Fora a silagem, o feno, o molhado, o verde. Forragem? Não, calma aí. Vamos lá, deixa eu ver. Eu estou fazendo uma coisa aqui. Alto custo da alimentação e a estrutura, maior demanda de mão de obra. Por quê? Esse custo da alimentação. Isso. Por quê? Olha só, quando você vai colocar o volumoso, que é aquilo que você vai lá, você colhe o capim, o suco, o capim camarão, capim elefante, ou mesmo cana-de-açúcar. Você tem que colher, triturar e colocar num coxo, depois passar no coxo para tirar o resíduo, o resto para não correr fermentação, porque isso pode dar um problema gastrointestinal. Mas você pode colocar o feno. Feno, para a produção de feno, você tem que secar, você tem que ter um secador, você tem que ter onde você vai armazenar. Se você ficar triturando todo dia, envolve máquina, envolve toda uma dinâmica. Agora, e silagem, professor? Tem que tomar cuidado com a raça, porque a silagem está pronta. Tem que ter a qualidade, quantidade de umidade correta, mas está tudo certo com a minha silagem. Tem que verificar. Você pode... professor, aqui o mochotó, tá tentando lembrar. O mochotó, você falou que não se adapta bem. Mas aí é aquele negócio. Se você introduzir isso na alimentação, ele vai comer, porque eles comem de tudo. Só que tem que tomar cuidado, porque silagem é mais utilizada para gado leiteiro. Silagem é mais utilizada, pode colocar para as fêmeas, mas não para a produção de carne, entendeu? Entendi. É isso. É que é muita estrutura mesmo. Depende da exigência sua, né? Se a carne, leite... Exato. Questão de número 3. A criação de cabras tem como objetivo... Ele fica manso, se chegar assusta, né, gente? Eu fiz besteira. Alimentos de origem caprina. Dentre estes, temos a carne caprina. Porque a carne caprina tem sido um desafio aos caprinocultores. Por quê? Por quê? Devido ao baixo teor de gordura. Professor, eu queria entender isso um pouquinho. Porque, é verdade, a carne é um pouco seca. Eu vou mentir? Não, vai que fique branco. A carne é um pouco seca. Baixo teor de gordura. E assim, como é que a gente pode melhorar esse teor de gordura? Cruzando, eu sempre erro, não é cruzando. É fazendo com que ocorra a reprodução cruzada, de raças, reproduções cruzadas, né? De animais que têm uma maior tendência a engordar com animais que não têm tanta essa tendência para melhorar a qualidade dessa carne. É isso. E aí é uma aula para uma trilha de aprofundamento. Perfeito, hein? Vamos lá, galera. Professor, tem como fazer inseminação artificial em ovinos? Tem. A inseminação artificial em ovinos tem como nós realizarmos, porque assim, não é qualquer macho, reprodução cruzada, que a fêmea vai deixar monta. Então, como é que... Oi. Não, fez eu viajar agora, que eu viajei nas trilhas agora. Porque dá para fazer. Cara, alunos tops da Nica, alunos do primeiro ano, se preparem. Preparation. Os profs aqui estão se afinando, se alinhando, se preparando, colocando as suas armaduras de guerra. Eita caramba! Para a produção dessas trilhas, galera. Vocês vão estar no segundo ano que vem. Todos vão passar em nome de Jesus, tá bom? E a gente te aguarda lá com sangue nos olhos. Vamos lá, galera. Então, prof, quais são essas... Ai, professor, nem li a 4, né? Eita. Como exemplo de produtos advindos da criação de cabras, nós temos a carne, o leite, o couro. Perfeito. Também podemos aproveitar as fontes de insumos que são bem valorizadas no mercado. Descreva essas fontes de insumos. Quais são? Lembra que o professor falou bem legal, pontuou bastante as diferenças dos subprodutos para os insumos, não foi? Então, como fontes de insumos, podemos descrever a tripa, que é útil
que é útil para o preenchimento de salsichas e linguiças, enquanto o esterco é ótimo para o material de adubação nos preparos do solo. Claro, a gente está fazendo esse uso tanto para a criação desses animais, estão em cima de quê? Do solo. Se você planta, você está usando o quê? O solo, então tem que cuidar bem, né? E vamos aqui para a quinta. Quais são as recomendações quanto ao manejo das instalações e de nutrição para os caprinocultores de propriedades pequenas? Então, professor, minha propriedade se enquadra aí. Então, quais são esses cuidados que nós pontuamos? Essas propriedades são indicadas para a engorda e venda de reprodutores. Perfeito, galera? Perfeito. Então, esses animais na sua propriedade, então eles vão trabalhar com os adultos já, não vai envolver os pequenos, né, professor? Então, você vai ter o período de engorda e aí você também vai trabalhar com a venda dos seus reprodutores. E exigem estruturas com divisões de pastos, cabanas e galpões. Então, você vai ter uma infraestrutura a ser levantada, equipada para poder abranger essas duas situações, tá? Quanto à alimentação... Não cascudo. Quanto à alimentação, recomenda-se incluir na dieta suplementos à base de grãos e farelos. Além de volumosos, como as pastagens de capineiras, fenos e silagens para manter a qualidade. Então, essa engorda, esse momento de engorda aqui, vai muito do que você vai estar ofertando e o que você consegue produzir na sua propriedade. E esse momento de engorda é por um curto período. Isso, tá bom? Então você tem que ver o que você vai estar escolhendo para poder oferecer para eles. E quanto tempo que eles vão estar, qual é a raça que você vai estar trabalhando aí, tá? Tá um pudim, arroz doce, pudim, arroz tá, é doce. só... The Five! Meus queridos, aqui! Terminamos. Não vamos ficar trabalhando. A doida, deu a doida, a professora foi... Eu pensei que tu tinha andado, menino! Quase que eu taco minha cara na parede. Gente, quando vocês vierem aqui no estúdio, vocês vão ver... Né? O negócio tão amplo, né, professor? Ó, a gente fica um pouco limitada aqui. Já tô com o celular aqui na mão, aguardando as fotos da Insta, tá? Sim. Aguardando o alô de vocês, professores presenciais. Olha só, qualquer dúvida, se os colegas, os nossos estudantes quiserem tirar uma foto de algum sistema de criação, querendo informações, professor, está acontecendo essa determinada situação, a aula já passou, manda esse e-mail que a gente dá o feedback. Sim. Não se preocupe, tá bom? E também estamos aguardando não só algumas dúvidas que os nossos estudantes possam ter, mas perguntas. Ou então falar, professor, manda um oi aqui para nós. Aí manda a foto com o nome, galerinha, tá bom? Isso. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, galera!